Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e tenho falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E hoje eu quero me dirigir a você, pastor, você familiar de pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, e de outra denominação que usa também da mesma prática. E chamar a atenção para as autoridades no Brasil, que têm essa competência. Como que é a vida de um pastor na Igreja Universal do Reino de Deus? O pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, ele começa muito cedo. Ele começa normalmente com 16 anos, 17 anos, ele já é chamado para ser pastor. Então, a igreja, a cúpula da igreja, como eu tenho falado, me dirigido à cúpula da igreja, exige que o pastor, que o jovem, largue os estudos, que ele viva 24 horas por dia em função da igreja, em função da instituição. E aliás, você deveria separar o que é Igreja de Cristo e o que é instituição. A instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem um CNPJ. Então, é uma instituição, ela tem um CNPJ. Não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é outra coisa. Então, a igreja exige que o pastor, ele viva 24 horas dedicado à igreja. O pastor não pode ter uma outra função, ele não pode ter um outro trabalho. Salvo raras exceções, aqueles que saem para a política, ou aqueles que trabalham em alguma parte administrativa da igreja. Mas a maioria vive 24 horas por dia em função da igreja. Em função da igreja. Bom, eles não estudam, eles não trabalham, eles não têm profissão. E para ser pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, eles só aceitam se tiver de 25 anos para baixo, ou 27. Era 25 ou 27 para baixo. Só autorizam casar, o pastor só pode casar depois de 23 anos. E só casa se a igreja decidir que ele vai casar. Eu me lembro que uma vez o bispo Romualdo, ele deu uma ordem para todo o Brasil, dizendo que para o pastor casar, a igreja dele tinha que dar acima de 10 mil reais. Se a igreja desse menos de 10 mil reais, ele não podia casar. Na época eu até questionei, porque eu entendia que o pastor quer casar. Aí imagina, como é que ele vai chegar lá na igreja e vai fazer com o povo? Ele quer casar, então ele vai pedir mesmo, ele vai criar alguma situação para que a igreja dele dê 10 mil reais. Então isso é uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Bom, aí o pastor, ele fica 20 anos na igreja, 25 anos, 30 anos na igreja. Chega aos 40, 45 anos, 50 anos, a igreja vai começando a deixá-lo de lado. Ele já vai sendo colocado para fazer trabalhos administrativos, ele já vai sendo colocado para uma outra função, porque ele já deixou de produzir. Aí imagina, esse pastor, depois ele sai da obra, ele é mandado embora. Então esse pastor não tem profissão, esse pastor não tem estudo. Então a igreja, a instituição usa essa pessoa, a sua juventude, a sua força, e depois simplesmente joga fora. E quando o pastor
sai e entra na justiça para requerer os seus direitos, como que a igreja se defende? A igreja se defende usando a mentira. Porque a igreja não pode falar a verdade. A instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ela não tem como se defender falando a verdade. Então ela se defende falando a mentira. Eu vou ler aqui uma contestação dos advogados da Igreja Universal do Reino de Deus em relação a um processo que existe em Minas Gerais de alguns pastores contra a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Então, olha só, pastor que está me assistindo, o que o advogado da igreja, que representa a igreja, ele alega. E veja, pastor, se ele está falando a verdade. Ele diz assim: assim fica expressamente impugnadas as alegações iniciais no sentido de que foi admitido pela reclamada, aí tem a data, para exercer a função de pastor, tendo sido dispensado imotivadamente, aí tem a data, tendo recebido como remuneração o valor de R$ 5.244,54, de forma não eventual, sob a dependência deste e mediante salário, era obrigado a prestar contas. Pastor, você não tem que prestar contas? Você não presta contas toda semana, pastor? Não tem uma boleta que você presta contas? O advogado diz aqui que não tem, mas tem. Olha só, ele está se defendendo com a mentira, porque ele não pode falar a verdade. Prestar contas, cumprir metas. Pastor, não tem que cumprir metas? Tem ou não tem? Por exemplo, depois da fogueira santa de Israel, que talvez não tenha sido boa, eles já deram metas para vocês. Eles já deram metas para vocês e plantaram de novo envelope, deram de novo envelope do Templo de Salomão, e vocês têm metas. Mas o advogado diz que não tem metas, mas tem metas sim. Participar de reuniões semanais. Pastor, você não participa de reuniões semanais? O advogado está dizendo que não. O advogado da Igreja Universal do Reino de Deus está dizendo que os pastores não participam de reuniões semanais. Diz mais: estando sempre subordinado à reclamada. Você sempre não está subordinado à igreja, ou ao bispo, ou regional, ou estadual? O advogado da igreja diz que não. Que fiscalizava arduamente seus empregados. Jamais gozou de férias. Você tem férias, pastor? O advogado diz que tem férias. Que quando o pastor que está entrando na justiça disse que não tem férias, ele está mentindo. Aí eu pergunto, quem é que está faltando com a verdade? O pastor que entrou na justiça ou o advogado da instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Porque pastor não tem férias. Sendo que sempre esteve à disposição da reclamada. Laborava em média 14 horas por dia, sendo que era obrigado a abrir a igreja às 7 da manhã, devendo permanecer com ela aberta até às 22 horas, sendo concedido apenas pequenos intervalos para descanso. Foi obrigado a se deslocar por várias vezes dentro do estado de Minas Gerais, principalmente Juiz de Fora, Itabira. Você não faz isso, pastor? Você não abre a igreja de manhã, fecha a igreja à noite? E se a igreja tiver que transferir você para outro lugar, não transfere? Mas o advogado diz que não, que a igreja não faz isso. Quer dizer, está tentando ludibriar a justiça. Com o quê? Com a inverdade, com aquilo que não é verdade. É assim que eles tratam os ex-pastores. E agora,
eles estão querendo trazer os ex-pastores. Por quê? Porque eles sabem que se você é ex-pastor, entrar na justiça, você vai ganhar. Vai ganhar como trabalho escravo, vai ganhar porque a igreja se defende com a mentira, eles não podem falar a verdade. Eles não podem falar a verdade, porque a verdade é contra eles. Compreende? Olha só, principalmente os de fora, sendo que em cada cidade ficou períodos não inferiores a 1 ano e 6 meses, sendo que nunca pagou a reclamante por tal período. A reclamada sempre abusou do seu direito e sempre impôs sua vontade na vida pessoal da reclamante, determinando que seria feito do dinheiro do mesmo realização de vasectomia, transporte de elevadas quantias de dinheiro em seu carro particular, deslocando-se da igreja onde exercia sua atividade até a matriz da reclamada, ficando exposto a sua vida a perigo, sem a devida proteção para quem transporta o dinheiro. Você tem segurança quando você leva o dinheiro para a sede regional? Você regional tem segurança quando você leva para a sede do estado? Já teve um pastor que morreu recentemente em São Paulo, porque estava carregando a oferta. Então é verdade quando o pastor diz que não tem segurança. E outra coisa que o advogado, ele diz aqui que me deixou assim, boquiaberto, né? Porque a igreja, ela sempre se defende, né, com a mentira. Eu vou achar aqui, que eu separei aqui, eu havia separado aqui algo interessante. Olha só. Assim cumpre ressaltar que a reclamante, quer dizer, o pastor, tinha uma ajuda de custo, prebenda, paga através de RPAs, sendo o último valor R$ 5.244,54. Então era o salário desse pastor. Ajuda de custo recebida a título de prebenda da igreja não constitui contraprestação pelo serviço, mas meios de viabilizar o desempenho do ministério religioso. Tudo bem. A referida ajuda de custo é proporcional às necessidades do pastor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para isso aqui, olha. Além disso, não havia proibição de o reclamante, quer dizer, o pastor, exercer outras atividades remuneradas, de maneira que foi opção sua a dedicação exclusiva à reclamada. Então, o advogado da igreja está dizendo que nunca foi proibido ao pastor ter uma outra atividade remunerada. Pastor, você que está me ouvindo, vá até o seu bispo e diga assim: bispo, eu vou arrumar um emprego, ou eu vou estudar, vou fazer uma faculdade. Vamos ver o que o pastor vai dizer para você. Ele vai mandar você fazer o seguinte: você então escolhe, ou você sai da obra, ou você fica na obra, mas você não pode ter um trabalho, você não pode estudar. Já foi falado várias vezes pela boca dos próprios líderes da igreja, a cúpula da igreja, que o pastor vive 24 horas para o altar. Então, mais uma inverdade desse advogado que representa a igreja. Representa a igreja. Então, pastor, você que está vendo esse vídeo, pastor, eu não estou contra você, pastor.
Eu não estou contra você, esposa de pastor. Eu não estou contra você. Eu estou contra esse sistema. Porque vão usar você. Vão gastar a sua vida. E quando você não puder dar mais o que eles querem, vão te jogar fora como se fosse um pano de chão que foi usado. Pastor, esposa de pastor, quando você defende essa instituição, você está defendendo esse sistema. E você está indo contra você mesmo. Contra você e contra a sua família. As autoridades deviam fiscalizar isso. Deviam ir nos templos e perguntar aos pastores: você estuda? Você trabalha? Verifique isso. Porque depois que você sair, e se você for entrar na justiça, a igreja vai se defender com a mentira. Porque a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus só pode se defender com a mentira. Porque a verdade é contra eles. Por isso não querem que vocês assistam os nossos vídeos. Não querem. Querem que vocês só escutem eles. Só leiam o livro deles. Porque não querem que vocês saibam dessas coisas. Esse advogado que defende a instituição Igreja Universal do Reino de Deus não está usando da verdade. Porque ele sabe que não é possível defender a Igreja Universal do Reino de Deus, a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, usando a verdade. Tem que defender usando a mentira. Pastor, aproveite essa oportunidade, pastor. Eu vou no próximo vídeo falar mais uma vez de Angola e dos pastores de Angola. Se eu não me engano, em 2004, se eu não me engano, de 2014, uns anos desses, eu tenho um relato. Pastores lá reivindicaram tratamentos melhores da igreja. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas hoje eu quero me dirigir a você, pastor, que até está com raiva de mim. Ah, esse bispo, esse ex-bispo perturbado, endemoniado. Pastor, eu estou aqui lutando pelos seus direitos. E gostaria muito que o legislador, que algum político, abraçasse essa causa para rever isso. Pastor é vocação, então dê direito a ele para ter uma profissão. Dê direito a ele para que ele pertença a uma instituição, mas tenha o direito também de estudar, se formar e trabalhar, se ele quiser. Não é o que acontece na maioria das instituições. Eles aproveitam esse trabalho escravo e se apoiam nessas falhas da legislação para poder usar uma escravidão branca. Essa é a grande realidade. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, dê o seu ok, crie o seu canal, grave também o seu vídeo, vamos gravar os vídeos, vamos gravar, não tenha medo. Quando você grava um vídeo e você coloca a sua cara e você dá o seu nome, a justiça garante a você a liberdade de expressão. Você não pode fazer no anonimato. O juiz que julgou a causa que a Igreja Universal do Reino de Deus fez contra o Google, ele alegou isso, dizendo não, ele não está no anonimato, ele está falando e dando as caras. Então isso nos dá o direito de liberdade de expressão. Então não tenha receio.
de gravar também o seu vídeo, contar a sua história. Não precisa ser um vídeo produzido, não. Grava aí mesmo no seu smartphone, no seu computador, grava. Vamos colocar na internet, vamos usar esse meio de comunicação. Porque isso aqui hoje é mais forte do que uma emissora de televisão. É mais forte. Porque um anúncio na televisão, o programa de televisão ele faz e passou, acabou. O que você coloca na internet fica lá. A hora que a pessoa quiser ver, ela vai lá e vê. Então use a força que Deus está colocando nas suas mãos. Tá bom? Vamos compartilhar, vamos em frente. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um grande abraço. Vamos em frente.